E aí, geração eleita, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther. Eu sou a Duda. E eu tô aqui para apresentar para vocês o nosso terceiro episódio da nossa série Inconformados. Antes de começar o nosso terceiro episódio, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação, deixarem o seu like e comentar aqui embaixo. Se você ainda não viu os anteriores vídeos, que você vai lá ver e você volte. A gente tá no nosso terceiro episódio, vai lá ver os outros dois e volta, porque ele tá imperdível. Antes da gente começar a entrar no texto base, eu queria falar para vocês por que escolhemos o tema Não Cancelando Nossos Pais. Bem, eu acho que a geração de hoje em dia tem um mal de achar que é dono de si mesmo, né? De dono do próprio nariz, eu posso, eu faço, eu quero, e assim vai. Longe de ouvir o não. Não aceito, eu não quero. Então, eu acho que isso é uma coisa errada. Óbvio que é uma coisa errada, até porque é uma promessa. A gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe, a gente tem que respeitar eles. Então, a gente escolheu falar sobre esse tema porque Deus fez uma promessa para nós que o mundo esqueceu. Sim. Que fala lá em Êxodo, né? Exato. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que é onde ele fala sobre o mandamento, né? Exato. Que você acabou de falar. Que muitas das vezes a gente deixa de honrar os nossos pais, deixa de ouvir o que eles têm para nos dizer. E a gente esquece que dentro disso não é simplesmente aqui na terra, né? É um mandamento que o Senhor Deus deixou pra gente. Que é, dentre todos os mandamentos, o único que tem a promessa. Exato. E tipo, não foi uma coisa atual. A Bíblia não foi feita agora. Só que é anos atrás. E como fala... Que nem fala, a palavra do Senhor se renova a cada dia. E hoje em dia isso. Então, e hoje em dia é uma coisa tão... Tem gente que fala, a Bíblia é tão ultrapassada. Gente, como é ultrapassada? É uma coisa que acontece hoje em dia. As crianças de hoje em dia não respeitam os próprios pais. Eu vejo crianças pequenas dizendo não pra mãe. Crianças que mal sabem falar. E agem como se tivesse certo. Ela nem conhece. E eu acho que é um mandamento, é uma coisa específica, não. Deus falou isso, é uma ordem. A gente tem que honrar. E ele prometeu, né? Não foi apenas, honra teu pai e tua mãe. Isso. Não, ele falou assim, honra teu pai e tua mãe, que, por exemplo, faz isso pra mim que eu te dou algo. Que seria, faz isso pra mim e eu te prometo isso. Eu te prometo que você vai ter vida longa na terra, você vai crescer na vida e tudo isso. E isso entra muito também em não somente ele ter feito o mandamento, mas ele nos aconselha, né? Dentro da sua palavra, que ele fala, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Que fala lá em Provérbios 1, 8 e 9. Esse texto diz tudo, né? A gente tem que honrar porque, não despreza. A gente não pode desprezar nossos pais. Gente, nossos pais, né? A gente tem que pelo menos ouvir o que eles têm pra nos dizer. Exato. Porque a gente sabe que a gente é humano e muitas das vezes eles vão falar assim, não faça isso e só por desobediência a gente vai fazer. Mas toda vez que a gente for fazer, a gente vai falar assim, cara, a gente errou. E a gente vai falar, nossa, meus pais me avisaram. E eles vão olhar e falar assim, olha, filho, eu te avisei. Você deveria ter pelo menos me ouvido, prestado atenção no que eu tinha pra te falar. E a gente sabe que muitas das vezes os nossos pais falam e a gente fala, nem sabe o que estão falando. Exato. Mas eles passaram por tudo isso. Eles já foram adolescentes, eles já foram jovens, eles já foram crianças. E eles já viveram isso com os pais deles. E eles estão tentando fazer a gente não fazer o que eles fizeram de errado lá no passado, né? Sim, e quando eu lembro que tinha uma mentalidade diferente. Não que eu seja muito velha, né? Mas era diferente. Antes eu achava e falava assim pra minha mãe. Minha mãe falava, você não pode, você não vai. Eu falava, o que ela sabe? Eu tenho 13 anos, sou dona de mim. Tenho 13 anos. Gente, 13 anos, o que eu sei da vida? Eu não sabia, nem trabalhava. Aí eu achava, nossa, eu sou dona de mim. Eu acho que tá tudo bem. Só que quando eu quebrava a cara, minha mãe falava, não falei. Eu tô aqui pra te avisar. Eu avisei. Sempre o pai tem razão. Porque eles foram separados, Deus escolheu eles pra cuidar, pra nos instruir na palavra certa, né? No caminho certo. Que é onde eles falam assim, que na Bíblia mesmo fala, ensine teu filho no caminho certo, que lá na frente ele vai continuar no caminho certo. E às vezes eles querem nos ensinar o caminho certo, o caminho correto pra gente ser uma pessoa lá na frente, pra gente poder ter algo grande, não somente material, mas algo grande espiritualmente falando, uma pessoa, uma mulher, um homem, Exato.
sendo que Jesus quer que a gente seja, né? E a gente às vezes despreza isso, a gente às vezes não presta atenção, fala assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou lá na frente, eu vou ter frutos, eu vou ter coisas boas, né? É porque eu também acho que nessa cidade a gente não pensa muito no futuro. Acho que a gente é muito vive agora e é hoje. E pelo menos eu era assim, eu não via meu futuro. Então eu achava que se eu errasse, tudo bem, mas eu falava, minha mãe tá aqui, mas nem sempre ela vai estar aqui. E é onde ele fala também lá na Bíblia pra gente acolher isso, pra gente trazer pra gente isso. A gente virar e falar assim, eu vou ouvir, eu vou fazer, eu vou cumprir isso. Não que todas as vezes a gente vai fazer isso, porque a gente é humano e a gente, como eles também erraram, nós vamos errar pra gente crescer e amadurecer na vida. Mas na Bíblia mesmo fala, o filho sábio acolhe a instrução de seu pai, mas o zombador não ouve a repreensão, lá em Provérbios 13:1. Que é onde ele fala, né? A gente não pode ser mais o filho zombador. O filho que onde o pai fala, a gente fala, tá bom, pai. E vira as costas, tá tudo certo. Fazendo. Pai ou mãe ou avó, quem seja. A gente tem que entender que eles foram separados, escolhidos por Deus para nos dar uma criação boa, porque Deus os capacitou. Então, eles nos ensinando isso, eles também têm que ser uma imagem e uma semelhança. Só que, às vezes, eles também são humanos, eles também erram, como nós erramos. Bastante. Eles também... Mas de tudo que eles estão fazendo, eles estão tentando fazer o máximo para acertar. Exato. Que nem você falou, eles foram escolhidos a cuidar da gente. Isso é tão louco pensar, falar assim, nossa, minha mãe, ela foi escolhida para cuidar de mim. Sim. Em tantas possibilidades, Deus escolheu ela, mas um propósito. Cara, eu sou apaixonada pela minha mãe. Minha mãe, tipo, ela é tudo pra mim. Antes eu via ela como, né, achava que era dona de mim, tá tudo certo. Mas hoje eu entendo a importância que ela tem sobre mim. Hoje eu entendo que... Hoje eu óbvio que tem vezes que eu não colho o que ela me fala e eu quebro a cara. Talvez eu ainda vou quebrar a cara. Porque, né? Mãe é pra sempre, né? Não. Tipo, mãe, ela é pra sempre. Ela sempre que ela estiver ali, ela vai aconselhar, né? E eu falei, não, acho que você falou outra coisa, desculpa. E mãe, pai é pra sempre. Sim, e lá na Bíblia também fala, né? Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Lá em Provérbios 20:23. Então ele tá falando já, né? Obedeça, ouve, preste atenção, acolhe os mandamentos, não desobedeça. Porque quando a gente achar, não, eu tô sozinho. Não, a gente tem os nossos melhores amigos. Nosso melhor amigo pai e nossa melhor amiga mãe. Ou seja lá, quem for o seu responsável. Porque na Bíblia mesmo fala, pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus não abandonou. Então se Deus não abandonou, sua mãe pode ter te abandonado, pode ter te deixado de lado, sua mãe ou seu pai, mas Deus, ele continua te dando alguém, a sua avó, a sua tia, ou alguém que cuide de você. Eles são a pessoa que vão querer seu bem, a pessoa que vai te guiar para o caminho certo, porque às vezes a gente acha assim, há muitas pessoas, né, que eu não sou esse caso, mas muitas pessoas que perderam a mãe ou perderam o pai, fala assim, mas essa palavra não tem nada a ver comigo, não tem, porque eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe. Não. Mas não é isso, porque o nosso pai é o nosso pai celestial. O nosso pai terreno, ele é um pai que foi escolhido por Deus para nos conduzir para o caminho certo. Mas nem sempre, como a gente disse, eles acertam. Exatamente. E nem sempre o nosso pai é só quem tá com a gente em está casa. Com a gente, e é nosso pai biológico. O nosso pai é quem nos criou, quem nos ensinou a ser um homem, a ser uma mulher, a crescer no caminho certo. E nossa mãe é a mesma coisa. Nossa mãe não é quem é nossa mãe biológica de sangue, mas sim a mãe que te fez, a mãe que te criou, a mãe que te ensinou a ser quem você é hoje. Que nem um exemplo, os meus pais, eles são casados, os meus pais são casados juntos, mas os meus irmãos não são meu irmão de sangue, são meio irmãos por conta da minha mãe. Meu pai é padrasto, mas meu pai ensinou. Hoje todos eles chamam eles de pai. Hoje o meu irmão mais velho, a minha irmã, tudo é pai que cuida mesmo. Hoje eles chamam ele de pai, mas porque ele cuidou deles. Então, óbvio que existe... Eles têm laços, eles têm os pais deles biológicos, né? Outras pessoas, eles perdoaram, entenderam. Hoje meu pai cuida deles e tá tudo bem, independente de quem seja sua mãe, sua avó, o seu pai, seus pais não sejam presentes. É pessoas que cuidam de você, pessoas que criam, te ensinam. E mesmo eles não sendo presentes, a gente tem que ter em mente que a gente tem que honrar eles. Exato. Mesmo diante de todas as dificuldades. Não, mas meu pai, ele
fez algo que não tem como, não tem perdão. Cara, tem perdão, porque Deus, ele perdoa a gente todos os dias nos mesmos erros. E na Bíblia também fala, perdoa 70 vezes 7. Isso é, tipo, por dia, por hora, por momento. Então, assim, mesmo que seu pai pode ter sido, não, meu pai foi o pior homem que existe na face da terra. Tá, seu pai foi o pior homem. Pra você, ele pode ter sido o pior homem, mas você tem que perdoar ele, você tem que amar ele, você tem que honrar ele. Mas a gente tem que fazer isso não só pelo... eu vou pedir perdão pra ele, mas é também pra gente ter essa consciência. Essa paz, a gente olhar e falar, eu pedi perdão pra ele, por mais que você não tenha culpa de nada, mas eu entendi, a gente tira esse peso. Quando você perdoar a pessoa, você tira o peso. Por mais que você ache que você não teve a intenção daquilo. Mas é um peso, você entendeu que realmente a gente precisa perdoar as pessoas. A gente realmente precisa perdoar nossos pais. E vai dizer novamente, né, no texto de Êxodo, para lembrar as pessoas que independente do tempo e das circunstâncias, a gente tem que viver isso, porque Deus, ele deixou isso como um mandamento e como uma promessa. E lá ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes criam-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Esse fala lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Então, não é somente assim. Não, as palavras são, por exemplo, só a gente também tem que obedecer. Ai, papai, mamãe, não. Os pais também têm que ser um exemplo pra gente. Os pais também não podem nos irritar com coisas assim. Não é irritar, não. Irritar que eu digo, tipo, irritar de fazer algo assim que extremo, que não seja o correto e virar pra gente e falar assim, olha, você tem que fazer assim, sendo que ele não tá sendo o exemplo. Sim. Então, a Bíblia também é clara e ela fala pra gente que os pais também, porque tudo que a gente precisa tem na Bíblia. Mesmo que seja escrita não sei quantos anos atrás. Mas ela tem na Bíblia, tanto pros pais quanto pros filhos. Exato. E não é só uma coisa só pra gente. Que nem você falou, não é só a gente obedecer. Não é só a gente tem que fazer alguma coisa. Tipo, meu pai fez alguma coisa errada e eu vou obedecer ele. Ele também tem que entender. Que nem você falou, não aborreça seus filhos. Não irrite-os. Mas não, que nem você falou, né? Irritar de... Você é chatinha. Mas não esse irritar. Mas um irritar que ao ponto de te leva a magoar. Ao ponto de se sentir ofendido por uma pessoa tão próxima a você. Um amor tão grande. E a gente tem que honrar eles, não somente porque é um mandamento que tem uma promessa. Exato. Mas a gente tem que honrar e respeitar, e o amar e obedecer, porque isso agrada o coração de Deus, o coração do Pai Celestial, né? E não tem que ser por medo. Eu vou honrar eles, porque senão eu vou ter vida longa na terra. Tem que ser uma coisa espontânea. Eu tenho que entender que eu preciso respeitar eles. Eu tenho que entender que eu preciso amar eles e compreender a eles. Ter o temor de Deus, né? Exato. Porque lá eles falam, né? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Em Colossenses 3, 20 ao 21. Que ele fala, né? Para agradar ao Senhor. Não é, porque eu agrado meu pai, eu amo meu pai, eu honro ele para eu agradar somente ele. Lógico que isso vai deixar ele muito feliz. Né? Porque você tá honrando ele. Sim. Mas porque Jesus, Deus, ele tá vendo que, nossa, ela tá me obedecendo. A minha filha tá me obedecendo. A minha filha tá fazendo algo que eu prometi, eu vou cumprir na vida dela, e é um mandamento que ele deixou pra gente honrar. Então, se ele deixou esse mandamento, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é cumprir. Por quê? Porque a gente vai falar, nossa, quando a gente cumpre o mandamento, quando a gente cumpre o que tá pedindo, nem sempre honrar vai ser fácil, vai ser tudo bem. Olha, eu honrar, mesmo diante de tudo que ele me fez, eu vou ter que honrar ele, eu vou ter que respeitar ele. Mas a gente tem que ter em mente o temor de Deus. A gente tem que ter em mente que, olha, eu vou fazer isso porque eu amo ele, mesmo ele fazendo tudo isso, eu perdoei ele, e eu vou agradar ao Senhor, agradar a Deus. É que nem você falou que tem situações que é difícil a gente entender, é difícil a gente perdoar. Mas a gente tem que ter essa intimidade com Deus. Eu acho que a gente tendo intimidade, a gente entendendo, a gente vai conseguir, vai fluir. Porque a gente vai se transformar. A gente vai entender o porquê aconteceu, o porquê a gente tem que perdoar. E que nem a gente falou lá no primeiro episódio, só pra quem viu, quem não viu vai lá ver. Quem não viu pode ver lá e que fala, a gente tem que transformar, a gente tem que se transformar. A gente se transformando, a gente vai entender o perdoar, a gente vai entender a caminhar, a gente vai entender o que Deus realmente quer. Então, tem que ter a transformação. E isso a gente tem que colocar em prática, né? Muito. Entender a O principal eles. é colocar em prática, né? Sim. E não,
colocar em prática, tá? Hoje e amanhã, tchau. E tá, esquece. Não, a gente tem que colocar em prática, nós todos, né? Temos que colocar em prática isso. Em prática, entender eles, em saber que os nossos pais também erram. A gente tem que entender que eles sempre vão querer o nosso bem, né? Independente da circunstância, eles estão lutando pra nos ver bem. E entender também que nossos pais, eles são seres humanos. Eles erram também. Eu acho que... Eu lembro também que eu tinha mentalidade... Era, tipo... ela é minha mãe, ela não pode errar. Ela é meu pai, ela não pode errar. Minha professora, eu também tinha essa mentalidade. A minha professora não pode errar porque ela é minha professora. Mas ela é perfeita. Não, eu não posso ser. Eu tenho que entender que ela erra. Que acima de tudo, ela é humana. Ela cuida de nós. Nós somos pessoas difíceis. Jovens, adolescentes são difíceis. Então, por exemplo, às vezes ela vai virar e falar não. Mas ela vai pensar falando, nossa, tá, será bem. Mas assim, ela falou aquele não e a autoridade dela não pode mudar. Então talvez ela não vai voltar atrás e depois ela vai entender que a gente, né? Não, tá bom, ela tava certa. Mas assim, é a autoridade deles. Então a gente tem que entender que eles podem errar sim, porque eles são humanos, eles são os nossos pais, eles são seres humanos, pessoas como nós, que também erram. Só que eles, às vezes, eles erram tentando acertar. Sim. Eles erram assim, pô, eu já errei nisso, eu não posso deixar, eu não quero que o meu filho sofra ou erre aquilo também. Eu acho que todo pai tem essa mentalidade, né? Sim. Por isso que eles falam tanto em questão eu não quero que você faça isso porque eu não quero que você erra nisso. Minha mãe, ela falava muito isso, Esther, e eu tô cobrando de você hoje porque eu passei isso ontem, eu não quero que você passe por isso de novo. É igual estudar, às vezes a gente fala, nossa, meu pai tá pecando, meu pai todo dia vai estudar. Mas é porque muitas das vezes os nossos pais não tiveram as oportunidades de estudar no tempo certo, de fazer as coisas no tempo certo, de estudar, correr atrás, ter um emprego, ter uma faculdade. Não que isso, nossa, meu Deus, tem que ser uma exigência. Não, mas isso é pro seu crescimento. Então, às vezes, eles pegando no seu pé somente pra você estudar, é por uma forma deles demonstrar que eles te amam. Sim. E eu, né? E também a gente tem que saber que nem a gente falou, eles erram. Sim. Infelizmente não, acontece, eles erram. E que a gente tem que entender que nem sempre eles estão certos e nem sempre eles são aquilo que a gente vê. Os nossos pais perfeitos, eles não erram. Nem sempre, às vezes a atenção dele não era necessária. Sim. Talvez o não dele não era necessário, mas óbvio que a gente tem que entender que nem sempre o não dele, todo não dele é errado. Não, existem nãos que é necessário naquele momento, sim, naquela hora, para aquele momento. Talvez lá na frente, se você pedir a mesma coisa, ele vai falar, pode. Por quê? Porque você já está maduro o suficiente para fazer isso. Você já tem um crescimento, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe o que você vai falar, como você vai agir. Então eles vão te permitir. Agora, no momento que você pediu, às vezes ele fala, não. Porque você não tá madura pra aquilo. Exato. Você não tá madura. É igual o nosso Pai Celestial. Antes a gente pede algo pra ele, Senhor, eu quero isso. Mas ele vai falar, não, filha, não é agora. Por quê? Porque você não tá madura pra você administrar isso. É igual uma coisa. Você tá com uma pessoa, Deus tá olhando pra uma pessoa e uma pessoa quer dirigir, quer isso, só que ela não sabe. Então não adianta ele dar um carro se a pessoa não sabe dirigir. Então a gente tem que fazer o quê? Entender que tem os momentos pra gente fazer certas coisas, pra gente receber certos sim, certos nãos. E a gente tem que entender isso, saber isso. E a gente, mesmo diante deles errando, deles não sendo perfeitos, a gente tem que continuar honrando eles, como tá escrito na palavra. Né? A gente tem que honrar sempre, em todos os momentos. Eles sendo conosco ou não estando. Não estando, ó. Ou eles estando com a gente ou não estando. Acho que é isso. Desculpa, galera, né? Acontece. Eu terminei a escola já, é por isso. Brincadeira. Mas a gente tem que honrar eles sempre, em todas as situações. Minha mãe não tá aqui agora, mas eu tenho que honrar ela. Ela não estando aqui, mas minha mãe sempre falava isso. Esther, eu não tô vendo, mas Deus tá vendo. E isso tipo, pesa a consciência, mas não de uma forma ruim, mas que a gente tem que entender. Entender que minha mãe não tá aqui hoje, mas eu tenho que honrar ela agora, onde eu estiver, onde eu for, respeitar ela em público, principalmente em público. Porque não dá pra gente ter uma coisa aqui na igreja, no mercado, não dá, ai mãe, linda, te amo. Em casa, respondo, grito e assim vai. Eu acho que tá tudo certo. Sim, a gente também tem que agradecer a Deus. Nossa, Pai, muito obrigado pelos meus pais biológicos ou seus pais adotivos, vamos dizer assim. Você tem que agradecer a Deus pela vida deles. Olha, Pai, muito obrigado pelo pai que o Senhor me deu, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu, porque
às vezes a gente acha que por ele errar, a gente fica com aquela raiva, nossa, com aquele ódio dentro da gente. É verdade. E a gente não pode sentir isso por ninguém, ainda mais por eles. E a gente tem que agradecer a Deus, nem que seja, pai, obrigado, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito, mas obrigado pela vida deles, sabe? Ele, que nem Deus escolheu, em meio de tantas pessoas, em meio de tantas famílias, em tantas situações, Ele escolheu você com a sua mãe e eu com a minha mãe, com o meu pai, você com a sua mãe e seu pai, né? E a gente tem que demonstrar carinho, demonstrar amor, demonstrar afeto pra eles, porque eles também têm sentimentos. Exato. Então, a gente tem que demonstrar, nem que seja só abraçando e falando que ama e beijo, beijo. Não, a gente tem que mostrar isso nas atitudes. Eu acho que nem eu não sou uma pessoa muito carinhosa, digamos assim. Não muito de abraçar, beijar, mãe, amo você. Ela sabe que eu amo ela. Em questão, também não dá pra gente falar assim, minha mãe sabe que eu amo ela e esquecer. E nunca mais deixar no vácuo. Também. Não. Ela sabe pelas atitudes que eu faço, da forma, eu ajudar ela em casa com um serviço, eu ajudar ela, por exemplo, no trabalho dela, eu ajudar ela em qualquer situação. Ela sabe que eu amo ela. Que nem esses dias foi Dia das Mães, né? Foi Dia das Mães, foi dia de todo mundo falar assim, mamãe, te amo. Mas a gente tem que entender que todos os dias a gente tem que ser carinhoso com a nossa mãe. Não só com a nossa mãe. Datas comemorativas. Dia das Mães, eu vou dar uma flor pra ela e ela sabe que eu amo ela. E no Dia dos Pais eu vou dar uma caneta pra ela e tá tudo bem. Mas não, e quando a gente era criança, dançava uma dancinha na escola. Linda! Não, e nos dias, dia a dia, que a gente tem um convívio, a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu. Nossa, não é chata. A gente tem que entender que a gente tem que demonstrar pra eles, porque como a gente também tem sentimentos quando eles falam não, quando eles viram a cara pra gente, a gente também sente mal, a gente também fica magoada, a gente também fica triste. A gente tem que entender que eles, mesmo sendo nossos pais, eles também têm esse sentimento. Então a gente tem que demonstrar pra eles não somente, te amo, pai, eu te abraço, eu te beijo, te amo, mãe, mas a gente tem que demonstrar nas pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que eles veem. Nossa, ela se importou. Eu lembro uma vez que minha mãe falou assim, que eu não consegui dar pra ela um presente de Dia das Mães. Eu lembro que eu não tinha dinheiro naquele momento. Eu lembro que eu fiz uma carta pequena pra ela, dizendo quanto eu amava ela e tal. E eu lembro que eu falei pra ela que eu amava ela. E ela falou assim, Esther, você não sabe o significado que tem isso pra mim. Eu falei, mãe, mas eu queria tanto te dar uma coisa especial, tal. Ela falou assim, mas é o mínimo. Porque eu sei, você não sabe o valor que tem um eu te amo de um filho. Exatamente. A gente não sabe. Isso muda pra eles, né? Muda o dia deles. Muitas vezes eu ouvi do meu pai, ele falou assim, às vezes a gente... E assim com Deus a gente tem que ser. Sim. Porque muitas das vezes a gente vira pro nosso pai, ainda mais quando a gente quer pedir alguma coisa, né? Pai, te amo, sabia? Você é linda. E às vezes ele falou assim pra mim, às vezes a gente é assim com Deus. Quando a gente vai pros pés do Senhor e fala, pai, eu quero algo, a gente agradece por tudo. A gente fala o quanto ama ele. E assim, quando a gente tem tudo que a gente precisa um dia, a gente tá tudo bem, a gente não sabe olhar pro céu e falar, pai, muito obrigado por mais um dia. E quando é assim com nossos pais, porque às vezes meu pai me falou mesmo, ele falou assim, Duda, às vezes você vira pra mim e fala, pai, eu te amo. Tá, e vira as costas andando. Você pode ter falado, pai, eu te amo, natural. Só que quando você vira pra mim e fala, pai, eu te amo, pra mim é um sentimento enorme. Assim como meu pai, como minha mãe. E a gente tem que entender que a gente não pode somente ser carinhoso quando a gente quer algo, a gente quer pedir algo, a gente necessita de algo. A gente tem que entender que o nosso amor por eles tem que ir muito mais além do que isso. Assim com eles e com Deus. Sim. Virar, pai, obrigado pelo meu dia. Tudo que a gente falou a gente tem que agir com o nosso pai da terra, a gente tem que ter com o nosso pai celestial, entender ele, honrar a ele, ter o temor, ser carinhoso. Sim. Óbvio que Deus ia gostar de a gente falar assim, nossa Deus, como eu amo você. Ele sabe que a gente ama ele, porque ele conhece o nosso coração, mas ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Deus é cavaleiro, eu lembro que eu vi isso. Gente, Deus é cavaleiro, ele quer que você chegue e fale, você pode entrar, você pode fazer o que você quiser, mas ele quer ouvir. Porque nosso pai, nossa mãe não sabe que a gente ama eles. Mas se você falar assim, ai pai, te amo, nossa, o coração dele vai assim. E a gente tem que também entender que a gente não pode fazer exigências dele. Virar e falar, nossa, eu exijo que você me dê dinheiro toda semana, que você me dê algo toda semana. Não. Porque às vezes ele tá lutando, ele tá batalhando, ele tá fazendo o melhor dele pra nos dar aquilo que a gente tem. Pra nos colocar uma comida dentro de casa, pra nos dar uma das melhores roupas, um dos melhores sapatos. E a gente às vezes exige tanta coisa deles que eles falam, caramba, eu não tô conseguindo fazer o que eu teria que ser feito. Porque na Bíblia fala que o homem, ele é
e traz o sustento de casa, né? Sim. E às vezes ele fala assim, nossa, eu tô fazendo de tudo isso, eu tô lutando, eu tô saindo trabalhar, eu tô indo atrás, correndo atrás, não só o pai, como a mãe também. A mãe tá indo trabalhar, tá indo atrás, tá tentando sempre chegar com um sorriso em casa, sustentar em casa, às vezes que não tem um marido presente, tá tentando sustentar em casa. E a gente vira e fala, nossa, mãe, eu queria tanto isso, mas você não pode me dar, né? Isso, cobrar. Uma coisa que eu lembro que eu era pequena e eu queria muito uma boneca. Eu era muito fascinada por bonecas. E eu falava, mãe, eu quero essa boneca, A gente não tinha uma condição boa que a gente tem hoje. Hoje eu sei que meus pais podem me dar isso. Eu entendo, é óbvio que eu não brinco de boneca, mas eu sei que eles podem me dar. Mas se deixar também? Se deixar eu brinco, brincadeira. Mas eu lembro que eu queria muito isso. E minha mãe, depois de mais velha, agora que eu lembro que eu tinha lembrado da situação, eu falei, mãe, nossa, lembra? Ela falou, Esther, você não sabe o quanto eu me senti onipotente, digamos assim, eu não conseguir te dar aquela boneca. Porque ela falou assim, eu trabalhei tanto para vocês, em questão de dar comida, dar roupas, né? Tal, mas entender que ela doeu tanto pra mim que eu queria poder te dar aquela boneca cara, horrorosa. Mas, tipo, eu queria muito ela. Mas, e minha mãe falou assim, você não sabe o quanto eu me senti mal por aquilo, eu não conseguir te dar. E eles sofrem, querendo ou não, eles sofrem. Como a gente também, né? Se a gente não consegue dar algo pra ele, como você falou, você não consegue dar um presente pra ela. Nossa, aquilo me doeu. Se ela exigisse algo de você, doeria muito mais. Igual minha mãe falou uma vez pra mim, minha mãe e meu pai já me falou isso. Duda, não pede agora. Não faz agora, porque agora ele tá dando o melhor dele, ou ela tá dando o melhor dela, pra dar aquilo pra você. Sim. Então espera, pede no momento certo. Vê se ela consegue te dar, porque se você não conseguir, se ela não conseguir te dar, ou se ele não conseguir te dar, isso vai doer muito mais. Eles vão sofrer, eles vão chorar, eles vão fazer o máximo, e às vezes eles vão te deixar de dar algo que você necessita pra dar algo aquilo. E às vezes isso vai te mimando, querendo ou não, vai te fazendo isso só porque você tá exigindo isso dele. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não pode exigir algo que ele não pode nos dar. É que nem com Deus. A gente não pode exigir algo que ele não pode nos dar agora. Exatamente. Que nem ele fala, Senhor, eu quero, mas Esther, não posso te dar ainda. E eu não vou te dar ainda. Enfim, né? Porque ele é Senhor, Deus. Eu quero casar, e agora? Aí ele fala, Esther, não tá na hora ainda. Eu falo, mas Senhor, brincadeira. Outra história. Enfim. Mas a gente não pode fazer exigência. Enfim, pra Deus. Porque ele também sofre se a gente chegar e falar, Senhor, eu quero isso, e a gente não tá preparado pra aquela situação. A gente não ele vai te dar no momento correto. No momento certo. E a gente tem que entender, ter maturidade pra entender isso. E a gente também tem que começar a pensar e colocar em prática, em agir. A que distância você tá dos seus pais? Eu acho que, assim, distância física, digamos assim, eu vejo... Física não, enfim, vamos dizer assim. Porque hoje em dia, por conta do trabalho, eu chego muito tarde em casa. Talvez meu pai já não tá mais lá, porque ele trabalha à noite. A minha mãe, ela talvez já esteja dormindo. Então, a distância, sim, não conseguir ver eles. Mas em distância de sentimentos, de aproximação, eu acho que hoje em dia eu tô na minha melhor fase com os meus pais. Hoje eu entendo as situações deles. Hoje eu sei como que é difícil a vida adulta, né? Mas eu entendo. Hoje, em questão de sentimento, eu não tô tão distante deles. Hoje a gente tem um convívio melhor do que eu tinha antes. Eu entendo muito mais eles. Mas eu diria que eu tô bem. Eu acho que eu tô legal. Não perfeita. Porque perfeita a gente nunca vai, Nunca né? vai ser. Sempre Talvez vai melhorar. amanhã eu decepciona eles. E assim pode acontecer. Mas eu acho que hoje eu tô num convívio melhor que eu tive com eles antes. E você, Dudinha? Eu acho que eu tô num convívio muito bom com meus pais também. Porque eu não trabalho. Então, assim, eu vejo eles o dia inteiro praticamente, mais minha mãe, porque meu pai trabalha o dia inteiro. Mas eu vejo que eu tô muito próxima deles, sabe? Sim. Mesmo assim, às vezes a gente, né? Mas eu vejo a gente muito próximo. Tanto eu quanto meu irmão e minha família. A gente vê que a gente tá muito unido. Quando eu vim pra Barra Bonita. A gente vê que isso mudou. Porque meus pais, quando a gente morava em outra cidade, a gente morava em São Paulo, eles trabalhavam mais. E isso nunca mudou, tipo, os nossos sentimentos ou algo do tipo. Só que quando você começa a ter uma convivência com a sua família, você começa a entender a sua família melhor. Porque você começa a conviver. A partir do momento que você começa a conviver com uma pessoa, você começa a saber os defeitos, você começa a saber as qualidades, você começa a saber como a pessoa age em determinado
momento. Então, quando você começa a conviver mais, quando você começa a estar mais junto ali com a pessoa, você entende mais a pessoa. E eu acho que, tipo, quando a gente veio pra cá, eu acho que a gente começou a ser mais unido, sabe? Contar um mais com o outro, dar risada junto, chorar junto. E assim, eu acho que eu tô bem mais próxima dos meus pais. E vocês, né? Verdade. E vocês, né? A qual distância vocês estão dos seus pais? A gente quer muito saber qual distância vocês estão. Se vocês quiserem, pode comentar aqui embaixo. Se não, a nossa rede social está aqui. Você chama a gente lá e nos fala, que a gente está muito curioso. E o outro que a gente quer saber também é o quanto você consegue abrir mão do mundo para entender o mundo dos seus pais. Abrir mão do seu mundo para entender o mundo dos seus pais. Pode me responder, por favor? Eu acho que às vezes é muito difícil, né? A gente tirar, tipo, o nosso mundo, deixar o nosso mundo de lado. Tipo, virar e falar, olha, tá bom, eu quero fazer tal coisa, mas eles não querem e eu tenho que entender e eu tenho que respeitar isso. Eu acho que é muito difícil, mas eu acho que hoje em dia eu consigo administrar mais isso. Eu consigo entender mais, entrar mais no mundo dele. Porque eu vejo que a gente tem muita tecnologia, muita rede social, tem muito mais liberdade hoje em dia. Então a gente tem que entender que o nosso mundo... às vezes a gente leva o nosso mundo como um mundo tecnológico, um mundo onde a gente pode tudo, a gente vai fazer tudo, e a gente não tenta entender o mundo deles. Não tenta falar, olha, vamos ter o tempo com eles, vamos... E eu acho assim que hoje em dia eu tô tentando, né? Lógico que tem que melhorar muito, tem que se aperfeiçoar muito. Mas eu tenho dado o meu melhor pra tentar entender o que eles querem. Eu confesso que às vezes é difícil. É difícil. Mas eu tento dar o meu melhor, não, tudo bem, eles falaram não, mas... Tá bom, eu tenho que respeitar. É difícil, muito difícil. Sim. Tem horas que não tem como, mas eu tento entender hoje em dia muito mais do que eu entenderia antigamente, se fosse. E você? Eu também. Hoje em dia eu consigo, que nem você falou, eu consigo mais entender. Porque é difícil de sair da nossa zona de conforto. É nosso mundo, a gente escolheu aquilo, a gente sabe o que é certo pra gente e o que é errado pra gente. E é uma coisa, a gente tem que entrar no mundo do outro, entender o que é certo pra minha mãe e o que é errado pra ela, e assim com meu pai. A gente tem que botar na nossa cabeça e falar, pô, pra mim isso tá tudo bem, tá tudo certo, e tá legal. Mas não. Talvez para sua mãe não seja isso. Fala, não, Esther, para mim não é assim. Eu vou ter que sair do meu mundo, eu vou ter que sair da minha bolinha, né, da minha casinha e falar, eu preciso entender ela. Que nem, não é fácil, não é... 1000 maravilhas. 1000 maravilhas, eu vou respirar muito, muita oração, muito papai. Mas a gente tem que entender que a gente precisa entender o lado deles, entrar no mundo deles, mas também ele tem que entrar no nosso mundo, entender, porque tem equilíbrio, porque não dá pra gente ser mais do que nossos pais, nem não ser mais do que a gente, mas eles entender, pô, é assim que meu filho pensa, é assim que ele vê o mundo. Deixa eu mostrar como é, né? Pra ter o equilíbrio, né? A gente entender eles e eles não entenderem, e assim a gente vai levando. Sim. E você? Eita, não, amiga. Você já perguntou como foi a história dos seus pais? Já perguntei a história dos meus pais. Eu pergunto direto, eu adoro as histórias. Eu escuto 3 vezes por dia. Eu falo, mãe, como você conhece meu pai? E assim, eu amo falar. Sim. Mas meus pais tiveram muita luta, né? Até eles estarem aqui hoje, né? Vivendo na graça do Senhor. Mas eles tiveram bastante luta. Eu escuto, ainda existem resquícios do passado. Ainda os meus pais, eles ainda sofrem, talvez, com uma história antiga que talvez eu nem estava viva, né? Mas nem sonhava que tinha eu lá na barriguinha dela. Mas... E eu também perguntei muito já pros meus pais. Nossa, direto. Acho que até vocês Nossa, já ouviram algumas histórias dos meus pais. É verdade. Mas eu já perguntei, porque eu acho que isso em casa é uma coisa muito comum. Aconteceu assim, 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 já foi assim, assim, assim. E não somente em eles se conhecerem, mas como eles conheceram a Cristo, como que foi a vida deles lá quando eles eram adolescentes. Nossa, Duda, já fiz isso. Nossa, Duda, a mãe já errou nisso. E assim vai pra gente ter exemplos, né? Como pessoas mais velhas, o que eles querem pra gente, a gente também entender. E vocês também precisam entrar no mundo deles. Vocês precisam ter intimidade com eles. Sim. Vocês precisam... Vocês já perguntaram a história dos seus pais? É verdade. E vocês também já perguntaram a história... Já viram a história de Deus, né? Já foram lá na Bíblia. Eu falei, Yara, falava, e aí? Nossa, é assim? Não sabia, hein? E vocês também... a gente também precisa ter essa como que é o nome? Intimidade. Essa intimidade, esse querer de entender nossos pais, entender a Deus, entender por que ele diz não, entender por que certas coisas têm que ser plantadas. Deixar um pouquinho de ser mimado. Tem certas coisas que tem que ser plantadas naquela hora e colhido depois. Exatamente. A gente tem que entender toda a situação de que o que a gente faz com nossos pais é que
não em tudo, mas o que a gente entende dos nossos pais aqui da Terra, a gente também tem que ter nossa mentalidade com o nosso Pai do céu, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Né? Acho que a gente falou bastante. Se vocês precisarem de alguma coisa, oração, alguma coisa, pode chamar a gente no direct e comenta bastante, deixa o like, curte. E vocês também, acho que provavelmente quando vocês verem vai estar lá ao vivo. Vai ver ao vivo também. Aqui, vai lá, assiste lá. Segue a gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, porque ela tá incrível. Que tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. O nome. Tá aqui embaixo, Atitude Jovem, lá no Instagram. Tudo que é rede social, você vai ver a gente. Se precisar de algo, só chame a gente. É isso, galera. Obrigada. Beijo. Que Deus abençoe.